1:13, Paulo diz que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus. Entre outras passagens, em Mateus 12:28, Jesus fala assim: olha, se eu expulso os demônios pelo Espírito, o reino de Deus chegou. Então, ele estava dizendo que o reino de Deus era real e, ao mesmo tempo, o reino de Deus viria. E como cristãos, irmãos, nós precisamos nutrir a esperança de um reino que vai vir, que será justo e fiel e durará para sempre. E o nome do nosso rei é Jesus. Amém? E isso nós vamos ver no futuro, isso é uma promessa escatológica, nós vamos ver na volta de Jesus tudo isso. O fato é, irmãos, que quem é encontrado por Jesus já encontrou o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. E não que isso seja menos importante, mas um dia isso vai ser de uma forma plena. Nós vamos viver com o nosso rei de maneira física. A plenitude do reino de Deus vai encher toda a terra. Algumas profecias falam, como Abacuque, acho que 2,14, não lembro, diz que como as águas cobrem o mar, assim será a glória de Deus, vai encher toda a terra. Nós cremos nisso, isso fala a respeito da volta de Jesus. E esse reino, irmãos, é uma promessa que Jesus está fazendo, está falando, ele está anunciando, ele está pregando, olha, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E ele encontrou um homem, que a pastora falou aqui, na semana passada, Jesus encontrou um homem na caminhada que ele era um crente perfeito. Ele obedecia às escrituras, ele conhecia a Torá, ele fazia todos os mandamentos, cumpria os mandamentos, até que ele fala para Jesus, tudo isso aí eu cumpro, mas eu quero saber como eu posso obter o reino dos céus. Aí Jesus fala aquela coisa difícil, olha, então, para você só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, isso é o jovem rico, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e me segue. Aí Jesus fala assim, você terá um tesouro nos céus. Jesus está falando a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, mas aquele homem entende que é uma coisa para o futuro. E o que acontece com ele? E ele decai o seu semblante e ele vai embora triste. E nós falamos que o jovem rico, ele é um homem maluco, porque ele abriu mão da coisa mais importante do mundo. Amém? Ele abriu mão de andar com Jesus, de ter um tesouro que a terra não pode consumir, é uma coisa que nunca passa. Não é uma riqueza de dinheiro, de conta, é uma plenitude da glória de Jesus. Nós dizemos isso, ele abriu mão disso, jovem rico, você é um maluco. Mas, irmãos, nós vivemos em um tempo em que não só riquezas, mas a nossa vida normal, ela nos entorpece a vivermos para nós mesmos. Não é uma coisa que você precisa forçar para viver para si mesmo. Naturalmente, nós somos condicionados a viver as nossas vidas, correr atrás somente dos nossos sonhos, pensar mais em nós do que nos outros. Isso é a natureza humana. Nós não conseguimos fugir disso. Nós temos uma tendência real que nos leva a buscar as coisas para nós hoje. Você pode analisar, você pode até discordar à primeira vista, mas se você analisar a fundo, você vai ver que eu, estamos condicionando a nossa vida para preparar um reino, para nós vivermos nele agora, mas é um reino nosso, não o reino de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos muito ocupados com as nossas vidas, trabalhos, estudos, projetos pessoais.
E a gente sempre está falando isso, a gente sempre volta nisso. Não é nenhum problema, irmãos. Não é nenhum problema que a gente pense em melhorar de vida, em buscar novas oportunidades, formar família, comprar casa, negociar. Isso não tem problema. O problema está, irmãos, aonde está o nosso coração. E nós temos entendido nesses dias, nesses tempos que vivemos, que os nossos corações, embora nós obedeçamos a palavra, embora nós frequentamos a igreja todos os domingos, embora nós sejamos crentes evangélicos, a verdade é que nós estamos muito preocupados com os nossos tesouros e não estamos dispostos a abrir mão de tudo por causa de Jesus. Quando eu digo abrir mão de tudo por causa de Jesus, eu não estou fazendo uma relação que todos os crentes precisam largar sua vida, seus trabalhos, suas famílias e morar na igreja, passar a fazer missão todos os dias. Não é isso. Eu estou falando de que nós precisamos conhecer a coisa mais importante do mundo. Ontem um amigo me ligou, o nome dele é Juarez, ele se converteu lá perto da gente também, ele era um amigo da nossa época, maluco. Ele é um irmão precioso hoje, o apelido dele é PX. Ele me ligou assim, eu estava aqui na igreja saindo, ele falou que aquele amigo que nós estávamos evangelizando, ele desviou, e a gente conversava sobre isso, né? O caso é, a vida melhorou um pouquinho e aquele irmão, aquele amigo nosso, foi embora. Isso é raro acontecer? Não, não é raro acontecer. Na verdade, acontecem duas coisas. Ou a pessoa melhora de vida e vai embora, ou ela até permanece. Mas aquele anseio e aquela busca do começo, quando a vida dele estava um fracasso, não é a mesma. E às vezes ela permanece a vida, vivendo uma vida de religiosidade, frequentando reuniões, cultos, só que ele não conheceu a coisa mais importante do mundo. Eu falei, PX, a gente precisa orar, cara. Porque naturalmente as pessoas se apegam no tempo de hoje, no tempo de agora. E estão abrindo mão da coisa mais importante do mundo, que é o nosso Rei Jesus. E sabe, irmãos, isso não é tão fácil de aplicar. Não é assim, olha, eu quero, agora, a partir de agora, a coisa mais importante do mundo para mim é Jesus. Isso é uma disposição do coração que nós precisamos ter. Precisamos ter consciência do que representa isso, essa coisa mais importante do mundo. Precisamos ter consciência... Por que nós estamos aqui? Como isso aconteceu? Deus se tornou homem por causa do pecado do homem. Só um homem poderia resolver isso. E só um homem sem pecado. Irmãos, para resolver o problema do pecado, Deus se tornou homem. E ele encarnou em uma virgem. E aí ele nasceu como um bebê, ele viveu a sua vida até os 30 anos, praticamente anônimo. Deus sendo anônimo, vivendo entre as pessoas. E aí ele foi e se entregou para morrer por causa dos nossos pecados. E isso fez com que nós fôssemos salvos. Fomos encontrados por Jesus e hoje nós temos o reino de Deus dentro de nós. Nós vivemos a partir de um lugar onde o reino de Deus está dentro de nós e ele ainda está sendo anunciado por nós. A partir desse contexto, nós precisamos entender que isso é a coisa mais importante do mundo. O quê? Cristo, meus amigos. E os dias que vivemos, de fato, entre o povo de Deus, óbvio, sem falar na sociedade, Deus não é a coisa mais importante. Jesus não é a coisa mais importante que nós temos. Nós falamos que Jesus é a coisa mais importante, mas, de fato, como nós vivemos a nossa vida, Ele não é. Nós não demonstramos isso.
E aonde nós vamos ler agora, irmãos, é Mateus 13. Jesus ainda falando do reino de Deus, Mateus 13, 44 e 45. Jesus ainda falando em parábolas sobre o reino de Deus, e ele fala uma coisa muito importante, que ele é assim, 44, ele fala assim, o reino dos céus é semelhante, é parecido, é igual a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, por causa do tesouro, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Pensa nisso, irmãos, um homem encontrou um tesouro, é uma parábola, é uma ilustração, isso não é real. Jesus disse, o reino de Deus é parecido com um homem que achou um tesouro, e aí ele enterrou em um campo, só que aquele campo não era dele. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. E como ele fez isso? Transbordante de alegria. E onde está a semelhança? A semelhança está, irmãos, que quando nós fomos encontrados por Jesus, a nossa vida deixa de fazer sentido, e a única coisa que significa para nós é Ele. Ainda que nós vivamos as nossas vidas normais, trabalha, estuda, isso é normal, isso não deixa de acontecer. Mas o que muda é que um homem transbordante de alegria passou a não valorizar mais as coisas da vida e colocar todo o seu coração naquele que veio do céu, entrou em uma virgem, viveu, cresceu, morreu por nós, ressuscitou, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos vida, na condição daqueles que não merecem. No 45, ele fala uma outra parábola. O reino dos céus, de novo, é também semelhante a um homem que negocia, ele é um negociador de joias, que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Imagina, um homem que tem muitas riquezas, ele pode viver do bom e do melhor, e ele encontra uma pérola. Então ele vende tudo o que ele tem para ficar com aquela pérola. Faz muito sentido você comprar um objeto valioso para não ter mais nada e só ficar olhando para aquele objeto valioso. Como se aquele objeto valioso transformaria a sua vida, sua maneira de ser. Não faz muito sentido. Por isso que as parábolas de Jesus, às vezes a gente finge que entende, mas eu, né? Às vezes eu finjo que entendo, faço cara de espiritual, mas eu falo, não entendi. Entendi nada, Jesus. Dá uma força aí. Imagina eles. Aí eles também faziam, uau, você entendeu alguma coisa aí? Que os discípulos mais próximos falavam, então, explica aí a parábola. Aí ele explicava. Aí eles falavam, agora sim. Mas também. Irmãos, nós estamos falando sobre algo que para nós é muito valioso, ou deveria de ser a coisa mais importante do mundo. E realmente eu tenho sido cercado por isso, por essa mensagem. Ontem eu estava aqui orando e meditando sobre essas coisas. Aqui mesmo, eu vim para cá, para ficar sozinho. E eu fiquei pensando, Jesus, será que eu tenho vivido a partir desse lugar onde eu abri mão de toda a minha vida? E se eu abrir mão de toda a minha vida, o que eu abri mão, sabe? Às vezes, aqui ele está falando de riquezas, e eu não tenho riquezas, e nunca tive, não abri mão de riquezas. Jesus, o que eu abri mão? A minha família está aqui, não abri mão de nada. Aparentemente, Jesus, eu não abandonei nada. Eu senti no meu espírito algo falando assim, você abandonou a vida, a natureza humana.
Você abandonou os prazeres e desejos que a sua carne clama dia e noite. Você abriu mão não estou dizendo que eu senti que Jesus estava me elogiando, eu estou dizendo o que eu percebi que nós abrimos mão. Abrimos mão de uma natureza egoísta e que pensa só em nós, para ficar olhando para Jesus, para crer na sua palavra, para viver por meio daquilo que Ele diz. Não é para frequentar a igreja aos domingos, mas é para fundamentar as nossas vidas na palavra de Deus. E viver isso todos os dias, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos. A pastora pregou algo na semana passada, ele diz assim, ó, Deus conhece você. Deus sabe como você se comporta e os da sua casa também. Então, aqui na igreja, ela disse, todo mundo é bonitinho, mas em casa é que nós sabemos e podemos ver o caráter de cada um, se parece com o caráter de Jesus. Quando a gente está longe dos olhos dos irmãos da igreja e que achamos que estamos longe dos olhos de Jesus, a gente comete fraudes, olha para o que não deve. Irmãos, nós precisamos entender e colocar aqui na balança se Jesus é a coisa mais importante do mundo para nós. Se Cristo é suficiente para que eu abra mão da minha vida, abra mão de desejos pecaminosos, de relacionamentos pecaminosos, de trabalhos que me levam a pecar, a mentir. Se eu preciso abrir mão de certas práticas, se eu preciso abrir mão de uma mágoa que eu guardo comigo e não abro mão disso, porque afinal, quem fez mal para mim foi aquela pessoa. Ela que tem que vir a mim, não eu a ela. Então, aí a gente diz, não, eu perdoei, ela que... Irmãos, nós vivemos uma vida relativa e um cristianismo superficial. E eu não estou falando de um ou outro, eu estou falando do povo de Deus, da igreja. Amém? Vocês me entendem? Não é sobre uma pessoa ou outra, pessoa A ou B, eu estou dizendo sobre o povo que deveria estar apaixonado, vivendo para proclamar, arrependam-se, porque o rei está vindo. Há um momento tenso na terra. Vocês estão acompanhando guerras e muitas guerras e tal, e fora isso, irmãos, há uma maldade no mundo que, se a gente pesquisar, não chega aos nossos ouvidos, mas se você pesquisar o tanto de maldade que há, desde tantos assuntos, tráfico humano, aborto, tráfico de armas, drogas, é muito, o mundo é totalmente corrompido. Só que um dia vai vir um rei que é justo e o seu reino não terá fim. Nós que fomos alcançados por esse reino, precisamos viver por meio disso. Não é sobre... o cristianismo não é sobre nós, irmãos. Eu tenho uma outra coisa que eu provei nesses dias. Foi sobre a fidelidade e a bondade de Deus. E assim, Deus dizendo para mim assim, eu ainda faço milagre, eu ainda sou detalhista, eu ainda cuido. No ano passado, a gente passou uma frustração, uma dificuldade, bem assim, no final do ano, em dezembro. A gente queria que a Ana fosse lá para o Desescope e não rolou, não deu, me acidentei, não deu. Fiquei bem chateado, queria enviar minha filha para lá e passou tudo. Ela tinha decidido há pouco tempo que quando ela voltasse de lá, ela ia trabalhar em escola, ia fazer pedagogia e tal. Legal. E aí, nada. Passou o ano, ela agora, então vou ter que arrumar um emprego. Arruma um emprego, trabalha, junta dinheiro o ano que vem. E aí, ela arrumou um emprego numa empresa lá em São Caetano, a gente ficou feliz, telemarketing. Aí ela foi, 3 dias, voltou chorando no terceiro dia.
os clientes dela xingaram eu, xingaram a Luana, sabe? Xingaram ela, meu Deus. Aí ela falou, pai, não quero mais. Eu falei, bom, vou deixar você ser adulto, então toma a sua decisão, tá? Depois você fala comigo. Aí eu saí com a Luana, a gente foi em algum lugar, quando eu voltei, falei, e aí, pensou? Pai, já pedi a conta, já mandei e-mail. Falei, nossa, beleza, né? E aí passou e ela começou a mandar currículo, mandar, e as escolinhas, o que pedem? Faculdade, né? Pelo menos cursando, para você entrar de estagiário, com a carinha que ela tem de criança. Sei que, irmãos, na semana passada, retrasada, enviaram lá, alguma escola respondeu, gostamos do seu currículo. No currículo dela, ela colocou, sou tia de escolinha da igreja. Aí, gostamos do seu currículo, vem aqui. Em uma escola cristã, fazem devocionais com as crianças, pertinho de casa, dá para ir a pé. Aí eu fiquei muito feliz, e aí fui lá com ela, tal. Aí ela foi, passou, está trabalhando. E aí, esses dias eu estava lá em casa, orando assim, depois que ela saiu, e meditando assim, e de repente o Senhor trouxe ela assim, do nada. Eu não estava meditando nela, eu estava meditando na palavra, um pouco disso. De repente trouxe a situação dela assim, e como um filme, sabe? Ele detalhista, e vai fazendo coisa, ainda que a gente nem ficou assim pedindo desse jeito, ele fez uma coisa muito linda na vida dela, assim. Aí eu mandei uma mensagem para ela, assim, na hora. O pai está feliz e tal. Sabe, irmãos, embora o cristianismo não seja sobre nós, Deus ele é cuidadoso e ele faz milagres. Não podemos perder a nossa fé, até porque o reino de Deus está no nosso meio. Ele é real, ele já está aqui. Mas o cristianismo, de fato, não é sobre o nosso bem-estar. O cristianismo é sobre Jesus. É sobre um rei que nos salvou e que vai vir. É sobre isso. Não tem muito mistério. Não tem muita coisa assim. Paulo era um homem que ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele era um cara fiel à lei de Deus, ele era um cara fiel a Deus, ele cumpria, inclusive, perseguia aqueles que pensavam contra, no caso dos cristãos. Paulo, ele foi um perseguidor muito bruto, ele matou cristãos. Ele foi o que organizou a morte de Estevão, ou autorizou. Não sei se ele jogou alguma pedra, mas Paulo estava envolvido nisso como um dos mandantes. Só que um dia, irmãos, Paulo teve um encontro com Jesus. Então aquilo que para ele era muita coisa, passou a não valer mais nada. Irmãos, de verdade, a nossa vida só vai valer alguma coisa, ou ela só vai ter um sentido real para nós, quando nós, de verdade, tivermos um encontro com esse rei, um encontro com o amor misericordioso, cuidadoso, fiel de Jesus. Enquanto isso não acontece, nós vamos viver achando que tudo deve girar em torno do nosso próprio umbigo. É normal a gente achar que as coisas precisam viver ao nosso redor. Tudo tem que dar certo. Tudo tem que ser para mim. Nós somos consumistas, consumidores de bem-estar. E nós rejeitamos, de fato, todo o sofrimento da nossa vida. E Paulo é o exemplo mestre. A pastora também mencionou ele na última mensagem. E essa passagem, ela é chocante, irmãos. Primeiro que Paulo, ele, na carta aos Filipenses, ele está falando ali no capítulo 2 a respeito que nós devemos ser humildes e de entender o que é o cristianismo. O que de fato é isso? O que isso significa? No capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, ele diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Superiores no sentido de ser mais importante.
Então, irmãos, o reino de Deus, quando vem a nós, quando nós temos um encontro com Jesus, o reino de Deus, ele passa a nos movimentar para o irmão, para o outro. Nunca agora o reino de Deus veio a mim, então vem a mim todas as bênçãos do reino de Deus. E eu não quero mais saber de nada, eu só quero prosperar, eu só quero casar. O reino de Deus está falando sobre uma disposição que nós recebemos, uma virtude de Deus que nós recebemos que passa a girar na nossa vida para as pessoas, para o outro. Entendem? Nós recebemos a graça de Jesus para viver por graça, para andar em graça, em perdão, em cuidado. Não é só para mim. Eu dou e eu recebo. Não é o pastor que dá. Dá. Não, o pastor dá e recebe. É um pastoreio mútuo. É o cristianismo vivendo, é o reino de Deus andando e se movimentando no nosso meio, onde eu choro, mas eu também consolo. Eu estou ali para curar e ser curado, irmãos. Não tem um super que faz pelos outros, não. É aquele que faz, que dá e também recebe. Essa é a vida da igreja. O cristianismo é isso, é o reino de Deus. Só que isso, irmãos, precisa ser uma verdade para nós, e só vai ser uma verdade para nós, ao ponto de um encontro real com esse rei, Jesus, que é a coisa mais importante do mundo. Paulo fala, irmãos, no capítulo 3 de Filipenses, aí você pode abrir a sua Bíblia, aí nós vamos ler alguns versículos, e eu já estou caminhando para o fim. Paulo fala assim, no versículo 2, capítulo 3, versículo 2, Filipenses. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. O que ele estava falando? Paulo estava falando, cuidado com aqueles que são circuncidados na carne, que eram os judeus, e que viviam se gloriando nessa circuncisão. No nosso contexto, hoje, nós podemos chamar que nós não podemos nos gloriar na nossa falsa conversão. Por causa dos nossos ritos, da nossa forma evangélica de ser, da nossa frequência nos cultos, nós não podemos nos gloriar nisso. Aqueles homens, os judeus, se gloriavam porque eles eram judeus e eles tinham sido circuncidados na carne. Como sinal da aliança, você conhece essa história. Agora, Paulo está falando que a circuncisão real para nós é a circuncisão de coração, ou seja, a conversão de coração, a aliança no coração e não na carne. E a aliança que nós recebemos e fizemos é com Cristo. Entende que ele está dizendo assim, olha, cuidado com esse tipo. Cuidado para não entrar nessa e ficar se gloriando na sua própria carne, no seu ministério, no que você faz, porque você prega, porque você canta, porque você serve, você faz qualquer coisa na igreja. Não se gloria nisso. Olha o que ele fala. Porque nós, os que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus. É nisso que nós temos que nos gloriar, em vez de confiarmos na carne. Aí ele fala, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel. Ele está falando do currículo religioso dele. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era irrepreensível, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas nós não devemos nos gloriar nisso, irmãos. Aí ele diz no 7, mas o que para mim era lucro, o que a vida que eu tinha, para mim era boa, era real, era a vida de viver a vida normal, o que para mim era lucro, eu considerei por perda por causa de Cristo.
Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, sabe, irmãos, não tendo confiança naquilo que eu faço. Eu me justifico porque eu sou um bom crente, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Aí no 10, isso aqui é muito forte, aí ele fala assim, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, eu encontrei algo que deu sentido à minha vida. Esse algo fez eu abrir mão de todo o resto. Todo o meu currículo, toda a minha linhagem, toda a minha família, não abrir mão da família, mas a linhagem da tribo de Benjamim, para mim, não vale nada. Todo o ministério que eu coordenava, as pessoas em que eu liderava, não vale nada. Sabe o que eu quero? É conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Para de algum modo eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? Paulo sabe que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo conhecia muito a Bíblia. E ele falou isso em 1 Coríntios, ele falou isso na carta aos Tessalonicenses. Na volta de Jesus, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. E ele diz, eu quero alcançar, ter parte na sua ressurreição. Mas em vida, irmãos, eu quero tomar parte nos seus sofrimentos, e isso para mim é glorioso, porque eu encontrei a coisa mais importante do mundo. E não importa se eu estou sofrendo, não importa se eu estou doente, não importa se a minha condição ela não é da forma que eu gostaria, eu encontrei Jesus. E Ele me salvou, Ele é a coisa mais importante do mundo, por isso eu posso sofrer por Ele, a semelhança da morte que Ele teve, da cruz que Ele carregou. Meus irmãos, esse sentimento precisa aumentar dentro de nós, no povo de Deus, naqueles que são chamados cristãos. Nós precisamos nos parecer com aquele que deu a sua própria vida. Paulo fala aos Efésios, olhe, ame, o marido ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. É uma questão de copiar a vida de Jesus, ou de ser uma cópia da vida dele, de se entregar totalmente ao seu plano, ainda que nós tenhamos que morrer. É um pouco forte falar para nós, no nosso contexto, que os cristãos podem morrer por Jesus, mas não é um pouco forte dizer que cristãos morrerão por causa de Jesus nos últimos dias. Irmãos, se nós não tivermos um amor forte, fundamentado em Cristo, por Cristo, nós não vamos morrer por Ele. Nós não vamos, ao menos, aguentar sofrer dificuldades da vida. Você ou vai embora, ou você vai viver sendo um crente reclamão, murmurador, que não frutifica, que não dá nada para ninguém, no sentido de entregar dons, entregar a sua vida ao irmão. Você não vai, porque a sua vida está condicionada em você e no seu sofrimento, e você é aquele que só lamenta. E o cristianismo não tem a ver com lamentação, irmãos, tem a ver com ser igual a Jesus, porque Ele é a coisa mais importante do mundo. Ele é a coisa mais importante do mundo. Isso é o que tem dado sentido às minhas manhãs, todos os dias.
Eu tenho orado e pedindo um coração a Jesus que me faça ser apaixonado loucamente por Ele. Eu não quero ser frio ou morno, eu não quero. Eu não quero deixar essa vida morna para as minhas filhas como exemplo a ser seguido. Eu não quero, na minha mornidão, não conseguir discipular a minha casa. Eu não quero, na minha mornidão, não conseguir ajudar os meus irmãos. Eu não quero, na minha mornidão, não conseguir edificar a igreja de Jesus. Irmãos, nós precisamos de conversão real. Olhar para Jesus e deslumbrar com a sua beleza. E assim, caminhar com Ele, em rumo ao seu propósito, com o coração de Paulo, que diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Irmãos, isso é maravilhoso e é o que nós temos que buscar. E eu quero orar essa manhã. Sabe, uma oração que, na verdade, que eu nem posso fazer por outra pessoa. Essa oração precisa ser nossa. Nós precisamos ter um coração disposto. Ou dispor o nosso coração ao Senhor para que Ele, se é que nós não estamos levando a nossa vida como sendo Jesus a coisa mais importante do mundo, se isso não está acontecendo, nós precisamos hoje pedir para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, sendo você a coisa mais importante do mundo. Eu quero encontrar a pérola de grande valor que vai fazer eu abrir mão da minha vida. Vamos orar sobre isso, irmãos? De pé no seu lugar. Nós precisamos de Jesus. Feche os seus olhos, irmãos. E coloque os seus olhos em Jesus agora. Fixa os seus olhos nele. Jesus está olhando para você agora. Enquanto você olha nos olhos de Jesus, receba o amor de Jesus entrando dentro